Esta manhã, no dia de hoje, iremos iniciar uma nova série de estudos. Uma nova série de estudos de uma carta, uma epístola. A Epístola aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Esta epístola, ao longo da história, tem sido acarinhada, amada, absorvida por muitos cristãos. Muitos têm citado também que encontra-se nas suas cartas epístolas favoritas. Um dos famosos, que talvez vocês podem reconhecer facilmente, Martinho Lutero. Martinho Lutero chegou a amar tanto esta carta, o famoso reformador, aquele que podemos dizer que impulsionou a reforma protestante há cerca de 500 anos atrás, chegou a afirmar sobre esta carta aos Gálatas, pelo seu conteúdo e pela sua importância na sua conversão e no seu ministério, na reforma protestante, chegou a afirmar um especial carinho, ao ponto de chamá-la a sua epístola. E também de chegar a afirmar que se tinha casado com ela. Tal era o carinho de Martinho Lutero por esta carta. Antes de iniciarmos o estudo desta carta, é importante nós entendermos em que contexto ela é escrita, a quem se dirige. Ela é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E há quem diga e quem defenda que ela foi a primeira carta escrita no Novo Testamento. Do Novo Testamento. Também todo o tema principal de toda a carta, e que vai ser aquele que vai, digamos, ser o tema da nossa série de estudos ao longo da carta aos Gálatas, é a suficiência de Cristo para a salvação. A suficiência da pessoa e obra de Cristo para a salvação. Ela foi escrita como uma resposta categórica e persuasiva para aqueles que questionavam, por exemplo, a autoridade, a chamada apostólica de Paulo, e também foi escrita como resposta firme, categórica, persuasiva contra aqueles que pervertiam o Evangelho, conhecidos como os famosos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que supostamente tinham aderido, abraçado a fé cristã. E a característica destes judeus judaizantes que tinham abraçado supostamente a fé cristã era impor, influenciar os novos convertidos, ou já os convertidos nas igrejas, especialmente os gentios, a práticas judaicas, como um requisito indispensável para a salvação. E Paulo então dá uma resposta categórica aqui de defesa ao Evangelho. Porque o que está em jogo nesta carta e em toda esta carta é a mensagem verdadeira da parte de Deus, é aquilo que irá fazer com que o cristianismo possa sobreviver. Era assim no primeiro século e é assim hoje em dia. É a mensagem verdadeira, pura, na sua essência do Evangelho. E por isso Paulo escreve esta carta contra aqueles que estavam a perverter o Evangelho e, neste caso, acrescentar coisas ao Evangelho. Ou seja, que para ser salvos os homens tinham que ter práticas religiosas judaicas. Está bem? Guardar o sábado, certo tipo de dieta alimentar, circuncisão, todas essas práticas para garantir a sua aceitação e reconciliação com Deus. Paulo está indignado, é uma carta cheia de emoção, talvez a carta com mais emoção do apóstolo Paulo, talvez a carta mais dura do apóstolo Paulo, e ele começa, e nós vamos começar também, a ver a defesa do verdadeiro Evangelho. Gálatas 1, do versículo 1 até ao versículo 9.
Gálatas 1, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Até aqui a palavra de Deus. Vemos aqui a abertura epistolar, a abertura da carta, a introdução da carta. Paulo, apóstolo. É assim que Paulo se dirige a estes crentes da região da Galácia. Paulo aqui defende e começa a defender a sua chamada apostólica. O seu ministério como apóstolo chamado, comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo tem necessidade nesta carta começar logo desta forma. Paulo, apóstolo, para vincar a sua autoridade. E o que ele vai fazer nesta introdução da carta é defender a sua chamada apostólica, a sua autoridade que provinha, em última instância, do próprio Deus. Do próprio Deus. E porquê é que Paulo tem necessidade de fazer esta defesa logo ao início? Paulo, apóstolo. Porque nesta região, em especial nesta região da Galácia, Paulo sofreu muito. E sofreu na pele. Sofreu na pele pelo amor e a defesa ao Evangelho de Jesus Cristo. Sofreu muita oposição, difamação, ameaças, perseguição. E Paulo, para uma região onde o seu nome era questionado, o seu chamado apostólico era questionado, o seu ministério era questionado e os seus ensinos eram descredibilizados, Paulo tem a necessidade, logo ao início desta carta, de defender a sua chamada apostólica. Pois os seus opositores, os judaizantes, esses falsos mestres que pregavam o falso evangelho, estavam a dizer: não, Paulo, apóstolo, ele faz parte do grupo dos 12. Como é que ele vai ser apóstolo de Jesus Cristo? Foi ele que inventou esse título para ele mesmo, para ganhar poder, influência nas vossas vidas. Ele não é apóstolo. Apóstolos são os 12. Estavam a descredibilizar a pessoa e o ministério, a chamada apostólica de Paulo. Esse é um ataque fácil de denegrir a imagem de alguém. Quando tu denegrires através da difamação, a mentira, a imagem de alguém, a sua mensagem fica descredibilizada. Tudo aquilo que aquela pessoa venha a dizer: será que é bem assim? É que eu ouvi isto. E o objetivo destes falsos mestres era colocar a imagem do apóstolo Paulo no chão. Ele é um mentiroso, ele é um impostor, ele não é apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo tem a necessidade de defender-se imediatamente, a sua chamada e a autoridade apostólica. Agora, porquê que Paulo era um apóstolo? Eu vou dar algumas razões pelas quais Paulo era um apóstolo e tinha autoridade apostólica, mesmo não fazendo parte dos 12. E estava no mesmo nível dos demais 12 apóstolos. Várias coisas podemos ver ao longo das Escrituras. Eu vou dar algumas razões que, por exemplo, o famoso teólogo brasileiro Augusto Nicodemos dá nos seus livros. Por exemplo, ele era apóstolo Paulo porque viu a Jesus Cristo ressuscitado. Ele era apóstolo Paulo porque foi comissionado diretamente por ele, Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele era apóstolo porque recebeu o poder para realizar sinais e prodígios
E isso é visível ao longo, por exemplo, do livro de Atos. Ele é apóstolo porque foi inspirado por Deus para escrever Escritura e lançar o fundamento da Igreja. A maior quantidade de cartas do Novo Testamento foram escritas por quem? O apóstolo Paulo. Também ele é apóstolo porque Deus revelou-lhe mensagens ocultas e desvendou mistérios nas suas cartas. Estas são as credenciais do apóstolo. Hoje em dia há muitos aqui em Portugal, muitos no Brasil, que se autodenominam apóstolos e não cumprem nenhuma destas credenciais. Nenhuma. Esses sim são falsos apóstolos. Esses sim são falsos mestres. Paulo então tem a necessidade de defender a sua chamada apostólica, a sua autoridade. Que ele diz logo, ela não provém de homem algum. Ela provém de Deus. Ela provém de Deus. Ela provém de Jesus Cristo. E ela provém de Deus Pai. Versículo 2, ele identifica então, e vamos falar um pouco mais sobre quem eram estes destinatários da carta. Ele vai identificar os destinatários da carta. Ele menciona aqui as igrejas da Galácia. Então esta carta não é dirigida a apenas uma igreja, mas a um grupo de igrejas, pelo menos a 4 igrejas. A Galácia era uma região da Ásia Menor, e podemos ver, por exemplo, em Atos capítulo 14, não vamos lá, mas lá, se tu quiseres fazer a consulta, vais encontrar nesta região pelo menos 4 igrejas a quem Paulo está a escrever. Provavelmente, possivelmente até mais do que 4, mas essas 4 igrejas faziam parte desta região da Galácia: Icónio, Antioquia da Psídia, Listra e Derbe. Então Paulo está a escrever esta carta para um grupo de igrejas e o objetivo é esta carta ser circular entre as igrejas. A mensagem passar entre as igrejas, entre essas igrejas. Esse era o propósito desta carta. Paulo logo também na sua abertura epistolar, na sua introdução, no versículo 3 a 5, ele vai evidenciar a sua principal mensagem como apóstolo de Jesus Cristo. Qual a principal mensagem do apóstolo Paulo? Versículo 3 a 5 nós vamos ver esta mensagem. Versículo 3 tem uma saudação típica de Paulo, graça e paz. Saudação típica de Paulo nas suas cartas. Saudação que, como os irmãos bem sabem, evidencia 2 coisas. Primeiro evidencia a fonte da salvação, graça, favor e merecido. E depois evidencia o resultado da salvação, paz. Paz com Deus, reconciliação com Deus. Graça e paz. A salvação, Paulo, logo através desta saudação típica, a mensagem que Paulo logo está a mostrar para nós, para aqueles crentes da região da Galácia, é que a salvação provém de Deus por meio de Jesus Cristo. É graça. E aquilo que produz é paz. É paz. A fonte da nossa salvação é graça, é o favor imerecido de Deus. Não nenhuma condição nossa, não nenhuma boa obra nossa, não algo que nós podemos fazer através do esforço humano, mas sim pela graça, pelo amor de Deus, manifesto na pessoa e obra de Jesus Cristo entregue por nós. E o perigo aqui que Paulo está a combater ao escrever esta carta é que os Gálatas estavam a virar as costas à graça de Deus. Os Gálatas estavam a virar as costas à fonte da verdadeira salvação. E é um perigo que Paulo não pode deixar passar. Antes, pelo contrário, ele vai fazer aqui uma defesa veemente. Versículo 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É neste pequeno texto nós temos a mensagem principal do apóstolo. Neste pequeno texto nós temos o resumo do Evangelho, as boas novas, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar pecadores com Deus. Só neste pequeno texto. E esta era a principal mensagem que Paulo pregava. O Evangelho.
E o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Repare o texto que diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, como foi bem lembrado por nós esta manhã na celebração da ceia do Senhor. O seu corpo entregue por nós, o seu sangue derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. A salvação é gratuita para nós, mas teve um alto custo para Deus. Teve um alto custo para Jesus Cristo. E qual o propósito? Também para nos desarraigar deste mundo perverso. Este mundo perverso aqui é um sistema maligno, controlado e influenciado pelo mal. Essa é a realidade deste mundo em que nós vivemos, ainda que por vezes não somos tão conscientes. Mas o propósito de Deus ao salvar-nos foi resgatar-nos, desarraigar-nos, libertar-nos, tornar-nos pessoas livres do poder deste sistema corrupto que se opõe a Deus. Pessoas livres do poder do pecado. O pecado já não tem por que reinar em nós. O pecado já não tem poder em nós. Nós podemos ser mais vitoriosos. O seu poder foi anulado na cruz. Jesus Cristo venceu por nós. Libertou-nos. Resgatou-nos. Somos verdadeiramente livres. Sim, ainda temos a presença do pecado em nós. É verdade. Mas até um dia a sua presença irá desaparecer em nós. Quando estivermos na glória com Jesus Cristo. Desarraigados deste mundo perverso. E diz aqui, segundo a vontade do Pai. Nós não escolhemos vir ao mundo aqui. Nenhum de nós que está aqui presente escolheu vir ao mundo. Escolheu nascer. Também nós não escolhemos nascer de novo. A iniciativa proveio primeiramente de Deus, segundo a vontade do Pai, que nos escolheu salvar. Reparem-se, para ser mais enfático nesta defesa, em João capítulo 1, versículo 13, que a salvação vem pela vontade do Pai. Ele é que teve a iniciativa. Versículo João 1, 13. Podemos ler também o versículo 12 e 13, está bem? De João, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da própria pessoa, nem da vontade do homem, mas da vontade de quê? De Deus. A vontade do Pai, segundo a vontade do Pai. Por isso Paulo tem necessidade aqui de fazer, logo na sua introdução, uma doxologia, uma expressão de louvor a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Senhor. No breve catecismo de Westminster, um sistema de perguntas e respostas para ensinar as crianças e ensinar os adultos. A primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? E era ensinado às crianças. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E devemos glorificar a Deus, pois Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da nossa salvação. Versículo 6 a 9, ele vai entrar na defesa do único Evangelho. Só existe um. Versículo 6 a 9, logo ele vai iniciar. Versículo 6, Paulo não dá voltas. A minha esposa diz que eu gosto de dar muitas voltas. Paulo não dá voltas, vai logo direto ao assunto.
E depois da introdução da defesa da sua autoridade apostólica e mensagem, ele vai direto à confrontação. Vai direto. E reparem que ele diz: admira-me. Ele está surpreendido, ele está pasmado, ele está admirado, ele está estupefacto, indignado pelos crentes daquela região, pelos crentes da Galácia estarem rapidamente a desviar-se. Na verdade, esta palavra que aparece aqui, que estejais passando, que noutras versões é que estejais desviando, esta palavra no original é mesmo transferir a lealdade. Era uma palavra usada num contexto militar. Usava-se para soldados que no exército desertavam, revoltavam-se. Era também usada para pessoas que mudam de partido ou de uma ideologia. Transferir lealdade. E é curioso, há pelo menos um escrito que eu tive acesso, em que alguém contemporâneo escreveu sobre esta região e sobre as pessoas da Galácia, que eram conhecidos por ser desertores, por facilmente transferirem a lealdade. Eram conhecidos por isso naquela época. E Paulo então vai aplicar isso mesmo, de serem desertores, transferirem lealdade, ao facto daquilo que eles estavam a fazer, à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da salvação. Eles estavam a virar as costas a Deus, à graça de Deus. Paulo está aqui a acusá-los de serem desertores do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 6, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho. Esta palavra outro Evangelho também é interessante, é a palavra hetero. É a palavra que nós usamos para dizer, por exemplo, heterossexual. E esta palavra aqui é diferente em essência, oposto. O que Paulo está a dizer, vocês estão a transferir a lealdade da mensagem da graça de Jesus Cristo para outro, mas outro não da mesma essência, oposto, diferente, por isso falso. Falso Evangelho. E em que se baseava este falso Evangelho? Baseava-se, por exemplo, e podemos ver que houve desde o início esta grande luta que levou até um concílio, o famoso concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, em que eles debateram estas questões e vincaram uma posição clara de defesa da mensagem do Evangelho. Porque o que estava a ser dissimado era um falso Evangelho através destes judaizantes, que consistia na inserção de elementos estranhos à mensagem da pregação do Evangelho. Elementos estranhos provenientes da religião judaica. Como que para ser salvo tinham que guardar o sábado, por exemplo. Para ser salvo tinham que praticar a circuncisão. Para ser salvo tinham que fazer uma certa tipo de dieta alimentar, de acordo à lei de Moisés. Eram estes elementos estranhos à mensagem. Já não era só fé em Jesus Cristo. Era fé mais obras. Fé mais guardar o sábado. Fé mais circuncisão. Fé mais dieta alimentar. Então a mensagem do Evangelho estava a ser atacada, grandemente ameaçada por esses falsos mestres que pregavam, no fundo, a insuficiência da obra de Jesus Cristo. Era necessário completar a obra de Jesus Cristo. Era necessário fazer algo da nossa parte. Era necessário guardar o sábado. Era necessário praticar a circuncisão. Eu gosto do que diz um professor meu do mestrado no seu livro A Verdade do Evangelho, o professor Manuel Alexandre Júnior. Ele diz o seguinte: deixar o Evangelho da graça é abandonar o Deus da graça. É voltar as costas à graça de Deus. É cair em desgraça.
Deixar o Evangelho da graça é abandonar o Deus da graça. É voltar as costas à graça de Deus. É cair em desgraça. É cair em desgraça. Por isso Paulo continua a sua defesa para que aqueles crentes não caiam em desgraça. Versículo 7. Não é outro. O qual não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Só existe um Evangelho puro. E a sua essência não pode ser alterada. Não há outro. E quem distorce, altera, suaviza, retira, acrescenta, a única coisa que faz é produzir confusão. Produzir confusão nos membros por meio de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E que também tem um propósito claro. Paulo diz aqui, não só produzir confusão. Não só produzem confusão. Eles têm o propósito de perverter, alterar o Evangelho de Cristo. E Paulo confronta os Gálatas. Claramente aqui. Por seguirem e por estarem a seguir um falso Evangelho. O Evangelho adulterado. Confronta os Gálatas aqui por estarem a dar crédito àqueles que o único fruto era produzir confusão no meio deles. E mudarem o único e puro Evangelho de Jesus Cristo. Os piores ataques que a Igreja sofreu e os piores ataques que nós hoje em dia podemos sofrer não são aqueles que vêm de fora. Os piores ataques são aqueles que vêm de dentro, através de infiltrados, agentes infiltrados do maligno, para disseminar e influenciar a sua igreja com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, com um falso evangelho, pois conduz as pessoas à desgraça. Conduz as pessoas à desgraça. Por isso Paulo aqui é enfático para os crentes na região da Galácia e também para nós há um alerta. Não sigam outro evangelho. Disso depende a nossa salvação e a sobrevivência da Igreja de Jesus Cristo. Não sigam outro Evangelho. Versículo 8 e 9, Paulo vai até agora fazer uso da hipérbole, do exagero, para mostrar que não há nada mais importante que o Evangelho, que não há nada nem ninguém além do Evangelho. Paulo mostra, através do versículo 8 e 9, que ele não estava interessado em defender a sua pessoa, a sua imagem, a sua reputação. Ele estava mais interessado em defender a mensagem das boas novas sobre Jesus Cristo. Pois ele sabia que é essa mensagem pura, na sua essência, que conduz os homens à salvação e que permite a sobrevivência do cristianismo. E Paulo aqui faz uso até do exagero, faz recurso à hipérbole. Ainda que nós, eu, ou um dos meus companheiros, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, reparem o recurso à hipérbole do próprio apóstolo Paulo, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema, seja maldito. Nem apóstolos, nem ministros, nem pastores, nem ditos ungidos, ou até anjos, estão acima ou podem ir além da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém. Seja anatema. E no versículo 9 ele vai repetir esta expressão de juízo. Repete esta expressão e expressões de juízo a dobrar nestes dois últimos versículos. Esta expressão que é repetida a dobrar, seja anatema, é uma palavra extremamente forte. É mesmo uma maldição. É uma invocação de condenação. Uma invocação de destruição. Uma
invocação de juízo divino sobre aquelas pessoas. Ou sobre essas pessoas que alteram, deturpam, adulteram o Evangelho de Jesus Cristo. Este tipo de atitude de Paulo, de uma defesa tão forte, tão veemente, palavras tão duras, é desconhecida e repulsiva para nós hoje em dia. Para muitos de nós hoje em dia. Mas não deveria ser. Porque o que estava aqui em causa era a essência, a integridade, a pureza do Evangelho, do qual depende a salvação do homem, a nossa eternidade e a sobrevivência do cristianismo. Por isso, amados irmãos, a confiança na suficiência da obra de Cristo para a salvação é uma verdade inegociável. Sem a confiança na pessoa e obra de Jesus Cristo, não há salvação. Não há salvação. Não devem também ser respeitados ou reconhecidos por nós, pregadores de um falso evangelho, pregadores que vão além ou ficam aquém do evangelho. Devem ser confrontados e expostos, tal como Paulo faz aqui. Não só aqueles que pregam o falso evangelho, mas também aqueles que dão boas-vindas a esses falsos mestres. Uma das coisas que mais me entristeceu o ano passado, na celebração dos 500 anos da Reforma, no programa organizado pela Aliança Evangélica, do qual nós fazemos parte, dessa associação, foi que no programa de celebração dos 500 anos da Reforma deram as boas-vindas aos adventistas do sétimo dia. Quando eles negam no seu corpo de doutrinas os princípios fundamentais do Evangelho, os princípios fundamentais da Reforma Protestante até. Quando eles negam a sola Escritura, somente as Escrituras, e têm outra fonte de autoridade. Quando eles negam solos Christos, somente Cristo. Quando eles negam somente a graça, somente a fé. E no fundo, quando negam somente a Deus a glória. Eles negam tudo isso. Eles afirmam que nós devemos guardar o sábado. Eles afirmam que nós não devemos comer carne de porco. Eles afirmam que aqueles que se congregam no outro dia que não o sábado, eles estão perdidos, condenados, não fazem parte do povo de Deus. Esta era a mesma mensagem dos judaizantes. Amados, não há vários caminhos que nos conduzem a Deus. Só há um caminho, Jesus Cristo. Amados, não sigamos outro evangelho e não sejamos cúmplices daqueles que o assassinam. A nossa eternidade e a eternidade dos demais homens está em jogo e é algo muito grave desviar alguém do caminho. Não sejamos cúmplices, nem sigamos outro evangelho. Amados, Paulo entregou tudo pela verdade do Evangelho. Ele entregou a sua própria vida pela verdade do Evangelho. Ele entregou a sua reputação. Ele entregou tudo, porque é o Evangelho quem nos dá tudo aquilo que necessitamos com respeito à vida e vida eterna. Alerta, não há outro Evangelho. Não há outro Evangelho. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que possamos abraçar o Evangelho com uma maior confiança, maior amor, Pai. Também maior zelo de defesa da verdade do Evangelho, Pai. Guarda-nos, Senhor, de seguir outro
outro Evangelho. Guarda-nos, Pai, de ouvir os cantos da sereia. Ajuda-nos apenas a ouvir a Tua voz e a voz do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ser uma igreja, a sermos crentes, Pai, que vivem o Evangelho, creem, vivem o Evangelho e também, Senhor, defendemos a verdade do Evangelho. Pedimos isso e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.